Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que está no seu lar, você que está no seu trabalho, você que está, como mesmo já foi dito aqui, de repente até mesmo no trânsito, né? Em algum lugar, né, Rafael? Mas você está aí ligado através do WhatsApp, do Instagram e também do Facebook, cultuando ao Senhor. E eu quero pedir a você que está no seu lar ou num ambiente onde você pode parar tudo agora. Talvez você está fazendo alguma atividade, mas abra o teu coração e se concentre no que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Atos, capítulo de número 16, e versículo 9 a seguir. Uma passagem que nós já ministramos algumas vezes, mas o Senhor trouxe ao meu coração um enfoque, como que uma continuação da mensagem do domingo. Você que não esteve presente no estacionamento aqui da igreja, no nosso drive culto, já por 2 domingos realizamos aqui no estacionamento, muitos irmãos presentes. Você pode ir depois lá no Facebook, cultuar a Deus, ouvir a palavra que foi ministrada. E a continuação está ligada no ponto em persistir em orar, em persistir em buscar a Deus, em persistir no quebrantamento diante do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 a seguir, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Diga comigo, um lugar para oração. Diga comigo, Kathleen, um lugar para se quebrantar. Aleluia. Deus é aquele que olha o coração. Deus é aquele que sonda o interior. Deus é que sabe a condição que estamos em cada dia. Às vezes, num domingo, a gente está com um sorriso de orelha a orelha. Mas aí começa a semana, vem lutas, vem batalhas. E aí o sorriso já não é tão forte, tão intenso. Mas mesmo em qualquer desses momentos, o Senhor te diz hoje: eu estou contigo. Eu te fortaleço, diz o Senhor. Eu alegro a tua alma, diz o Senhor para ti nessa noite. Juntamente com o grupo de louvor, e agora com a liderança do nosso querido irmão, o operador irmão Jefferson, vocês têm estado todos os cultos, apoiando, ministrando sobre a vida do povo. E só Deus sabe os dias que vocês, o que nós estamos aqui com a equipe que está toda aqui, né? De som, de transmissão aqui nos aparelhos, de louvor, de música. Só Deus sabe como cada um chega até aqui, né, Montanha? Só Deus sabe a condição de cada um ao vir cultuar, Mag, e entregar
procurar entregar o melhor para o Senhor. E a Bíblia diz assim, e o Senhor declara hoje para vocês, dizendo assim, ó, o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho, Sérgio, não é vão no Senhor. O Senhor tem recebido o louvor, o Senhor tem se agradado da entrega, o Senhor tem se agradado do servir a igreja de Cristo. E há tantos quantos estão em situações tão angustiantes quanto nós passamos esses dias, ou estamos passando, ou talvez hoje. Mas o Senhor é aquele que caminha, Ele é aquele que prepara, Ele é aquele que fortalece, que sustenta, Ele é aquele que nos abraça quando ninguém pode nos abraçar, a não ser alguém da família que a gente, né? O Senhor te abraça onde você está. Eu não sei se você está me ouvindo exatamente ao vivo agora, no momento e no ato da transmissão desse culto. Ou de repente você está assistindo posteriormente, já estamos falando em termos de futuro, para alguém que vai ver lá depois esta palavra, e vai receber esta palavra. O Senhor, Ele te visita onde você está, Ele te abraça aí onde você está, Ele te sustenta, Ele faz algo especial em favor da tua vida, dos teus sentimentos, das tuas emoções. Este é um tempo de um cuidado especial de Deus para teu coração, para o teu lar, para a tua vida, para a tua família. Levante a tua mão e adore e glorifique, porque Deus tem um lugar de paz, de resposta, de milagre para a tua vida, mas de cuidado neste tempo de ansiedades tão altas que nós vivemos. Eu vou continuar a leitura. O versículo 13, ele diz então, saímos fora das portas para a beira do rio, de onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, pode ver que tem dois clamores aqui presentes nesse texto. Um clamor de homens e mulheres de Deus, um clamor de pessoas que estavam desejosas de servir a Deus, de adorar a Deus, de se entregar completamente ao Senhor, de entregar tudo que podia, né, e tinha para dedicar-se a Deus, para viver com Cristo e para Cristo. Mas também havia uma voz que clamava, vinda da boca de uma pessoa que estava endemoniada. Um clamor presente de pessoa possessa, sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Cristo na vida. Mas a história dessa mulher vai mudar completamente, desta jovem, a partir desse encontro de um homem de Deus que vivia a vontade do Senhor, que estava em clamor, súplica, oração, intercessão constantemente. E aquela mulher que vinha clamando através dos demônios que falavam na sua boca e através da sua boca. Não era um enaltecimento de alguém que reconhecia Paulo e Silas e toda a equipe como homens de Deus que vieram realmente e desejava ouvi-los, mas era um testemunho vindo daqueles demônios como que quase como um escárnio, podemos assim dizer. E aquilo que é de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então há um princípio nessa palavra que o que é de Deus traz paz, o que é de Deus conforta, consola, mas o que não é de Deus traz perturbação. E Paulo então, quando aquela mulher vinha, aquela moça, aquela jovem
que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, quem está escrevendo é Lucas, né? Médico amado, Lucas, que escreve o evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Atos. E talvez você não saiba um detalhe teológico, que Lucas, ele é o maior escritor do Novo Testamento em conteúdo. Se juntar a carta, ou melhor dizendo, o evangelho de Lucas, que leva o seu nome, e o livro de Atos, ele é mais extenso do que todas as cartas escritas por Paulo. Paulo escreveu mais cartas, Paulo tem conteúdos mais densos, mas Lucas, o médico amado, também escritor, historiador, ele, em quantidade, em proporção, é o maior escritor do Novo Testamento. E Lucas, acompanhando a Silas e a Paulo neste ato, ele diz assim: e seguindo a Paulo e a nós, ou seja, ele estava junto, ela clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela não fez isso um dia, ela não fez isso 2 dias, e Lucas escreve dizendo: e isto fez ela por muitos dias, e isto fez ela por muitos dias. E olha só, agora Paulo, que estava se mantendo calado, ouvindo aquela moça que estava possessa todos os dias, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas aquele não era um testemunho de alguém que estava testificando porque servia a Deus. Era um testemunho de demônios por meio da boca daquela jovem. E que então a palavra de Deus, escrita e inspirada obviamente pelo Espírito Santo, escrita por Lucas, ele vai continuar detalhando e dizendo: e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, olha a palavra que ele destaca aqui: perturbado. Agora eu pergunto, Paulo estava perturbado num sentido mal ou de autoridade de Deus? Essa perturbação não era como uma perturbação de alguém sem Deus. Essa perturbação que o texto, nós não vamos detalhar no significado da palavra, não vamos nos ater aqui, porque o nosso tempo é curto, mas ele então, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, Paulo então volta-se e disse ao Espírito, olha o que o texto diz, ele diz a quem? Ao Espírito, que estava incomodando, que estava perturbando e que estava gerando aquela perturbação na sua alma. Ele se dirige ao demônio que falava através daquela jovem. Paulo então, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. A autoridade de Deus na vida de Paulo, a unção do Espírito Santo sobre ele, a pureza do Evangelho que transformou a Paulo e que fez ele ser um homem de ousadia no Espírito Santo, de coragem na ação através da presença do Espírito Santo. Ele olha naquele momento para aquela jovem, mas ele se dirige ao espírito imundo que estava agindo na vida dela, e ele diz para aquele demônio: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E o que aconteceu? Na mesma hora, diz o texto, e na mesma hora saiu. E na mesma hora saiu aquele espírito imundo. E a moça foi liberta. Ela ficou livre, livre do jugo, livre dos demônios que atormentavam a sua alma. Pode alguém ganhar muito dinheiro? Pode alguém enriquecer ou ter fama no mundo, seja artístico, seja ele de teatro, seja ele de telenovela, seja ele sucesso em
como ator ou atriz de grandes filmes, pode ser uma pessoa de sucesso na área musical, como nós dizemos, secular. A pessoa pode chegar ao sucesso que for, mas se não tiver Deus, se não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, não vai adiantar nada, não vai ter paz, não vai ser feliz plenamente. Quantos homens e mulheres de sucesso recorrem às drogas, vazio dentro de si? Quantos homens e mulheres recorrem a orgias, a festas, a noitadas, para tentar preencher um vazio que há no seu interior, na sua alma? Um vazio que não se pode preencher com bebida alcoólica. Um vazio que não pode se encher com prazeres carnais de qualquer ordem. Um vazio que não se consegue preencher com nenhuma espécie de entorpecentes. Um vazio que não se pode preencher e não se consegue com nenhum relacionamento que não seja edificado pelo formato que a palavra de Deus ensina. Se não está dentro do padrão bíblico, pode ter certeza que não vai ter paz. Muita gente diz: eu me achei agora, eu me encontrei. E eu já ouvi muito isso. Agora eu sim me encontrei, eu descobri o que eu sou, eu descobri para o que nasci. Mas está sem paz, vive em perturbação, vive em angústia. As noites são momentos de pavor, são momentos de solidão, são momentos aonde mesmo acompanhado ou acompanhada, passam horas, passam madrugadas, e em claro, porque não tem paz e nada preenche a sua vida. Essa moça, ela dava lucro aos seus senhores, mas ela era sem paz, perturbada. E na mesma hora, quando Paulo ordena aquele espírito imundo, saiu da vida dela. E quando sai, ela fica livre. E agora os demônios não têm mais autoridade sobre ela. Os demônios não têm mais legalidade naquela vida. E ela então já não age mais para dar lucro aos seus senhores. Ela não age mais com adivinhação. E aqueles homens que enriqueciam, que ganhavam vultuosas somas de dinheiro, às custas da possessão demoníaca naquela vida, ficaram sem a sua fonte de renda. E se tem uma coisa que perturba, que mexe, principalmente em quem não tem Deus na vida, e alguns que estão na igreja, mas não são convertidos, é perder dinheiro. Tudo aquilo que vem de maneira corrupta, tudo aquilo que vem com parcerias corruptas, tudo que vem como fruto do pecado, como parcerias pecaminosas, não tem a bênção de Deus. E aí você vê muita gente dizendo: o que vem fácil, vai fácil. Muita gente tentando conquistar e ganhar e enriquecer. E neste tempo, como nós temos visto em algumas áreas, alguns comerciantes, algumas empresas, algumas pessoas tentando com alguns produtos ganhar mais dinheiro às custas do povo. Ou seja, na injustiça. E aonde há injustiça, Deus não opera. Aonde há injustiça, não há prosperidade. Pode ter enriquecimento, mas esse enriquecimento não quer dizer prosperidade, porque a prosperidade que Deus tem para o homem e para a mulher é muito além de dinheiro. Essas mensagens por aí pregando sobre prosperidade, e prosperidade focada na vida material, na vida financeira, em milagre, apenas nesse sentido, isso aí não é o que o Evangelho de Cristo ensina, isso não é o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia, ela é completa
completa em nos ensinar que prosperidade é viver uma vida abundante em Deus, é saber viver e viver com aquilo que Deus nos tem dado. Isso é prosperidade. A prosperidade que o Senhor nos dá, Ele nos dá para cada dia o pão, para cada dia. Mesmo em meio à falta de saúde, Ele vai sustentando, vai nos dando as saídas. Aleluia. Vamos em frente. E aí, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E aí o texto vai dizer que eles são condenados, apresentando os magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoitos, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior, ou seja, o mais profundo. Se a prisão tivesse vários níveis, inclusive subterrâneo, lá no último, no mais escondido, no mais escuro, no mais seguro, era esse cárcere interior, aonde Paulo e Silas foi lançado, aonde eles foram presos, pelas mãos e pelos pés. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, olha só o que o texto diz, perto da meia-noite. E aí vem a diferença do texto, Ademir, que um homem e uma mulher de Deus que serve ao Senhor, que crê no Senhor, que confia no Senhor, que em tempos de dificuldade, em tempos de desavenças, em tempos de brigas políticas, em tempo onde nós vemos tanta falta de amor, pessoas que hoje dizem que amam, amanhã já dizem que não amam, pessoas que um ano está junto, no outro ano já não, como uma paranaense aí que está lá para o estado de São Paulo e se elegeu por São Paulo, e fez uma coisa e agora está aí todo mundo, falando, ela disse, não, daqui um ano pode me cobrar que eu vou estar junto, e agora está bem distante, bem brigado. Ou seja, quem hoje, humanamente falando, está junto, amanhã pode não estar mais. Que hoje está em união, amanhã pode estar em desavença. Mas quem serve a Deus, quem confia em Deus, quem depende do Senhor, aleluia, ele vai ter um momento com Deus de clamor, de oração, de quebrantamento, de súplica, em qualquer circunstância. Ele vai manifestar a sua dependência de Deus. O que Paulo e Silas então fez? Me ajuda aí, Sérgio. Aleluia. O que ele faz? Paulo e Silas canta, Jefferson. Começa a adorar. Qual louvor será, Ademir, que eles... um louvor que vem no teu coração, vai no microfone aí. Se Paulo e Silas fossem nesse momento aqui cantar um hino hoje, qual provavelmente você acha que eles poderiam cantar, louvar naquele cárcere, naquele lugar? Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar com a esperança viva. Eu provei e vi o mais doce amor que me leva a e a vergonha desfaz. Tua presença. Aleluia. Consegue entender? Tua presença, vai. Tua presença, Senhor. A presença de Deus, ela é o alimento, ela é a chama que nos faz caminhar em meio à dor, em meio à perseguição, à afronta. Paulo e Silas estavam presos, açoitados injustamente, não analisaram, não perguntaram de onde era, de onde vinha, não olharam nem os documentos, nem o RG, porque se eles olhassem o RG, eles iam ver que Paulo era cidadão romano, e cidadão romano não podia ser preso e condenado da maneira que foi feita.
Tanto que no outro dia você segue o texto, você vai ver que os magistrados e os homens daquela cidade entram em desespero, porque descobrem que ele era cidadão romano. E eles fizeram completamente errado. E aí o negócio podia ficar bem estreito para eles. Mas Paulo e Silas, no cárcere interior, o que eles faziam? E eu vou parar de ler aqui no versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, aleluia, oravam e cantavam, oh glória, oh aleluia, hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Paulo e Silas estavam presos injustamente, talvez a maioria dos outros, não vamos dizer 100%, porque se eles estavam injustamente presos, talvez houvessem outros presos, né, Magné, Rodrigo? Injustamente ali. Mas vamos dizer que todos aqueles que estavam presos justamente pelos seus erros, pelos seus atos de marginais, eles estavam ouvindo o ato de Paulo e Silas de adoração em meio àquela situação. E não apenas o louvor, mas a oração. Quando nós olhamos para Cristo, e eu digo sempre que Jesus é o exemplo perfeito para tudo de melhor na vida do homem e da mulher. Ele é o exemplo perfeito. Quando nós olhamos para Cristo, no ato da crucificação, Jesus sendo morto, crucificado injustamente, mas ao seu lado, 2 ladrões que justamente condenados ali também estavam. Jesus glorificava a Deus, Jesus glorificava ao Pai, Jesus orava, falava com o Pai, e ali houve conversão na crucificação, porque enquanto um escarnecia, o outro dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou seja, me perdoa, me restaura, me limpa, me purifica, muda a minha história, eu estou por morrer, mas faz alguma coisa, me tira do meu destino de morte eterna. E naquele dia Paulo e Silas, com sua oração, com o seu louvor em meio às chagas, em meio às feridas, em meio à angústia, eles oravam e eles adoravam a Deus. E os demais presos escutavam. É como semente que se lança, pode ser na prisão. Talvez a gente não sabe o alcance, né, de uma palavra como essa, colocada na internet. Talvez alguém em alguma prisão, numa cadeia, num presídio, possa estar nos assistindo, não talvez ao vivo, mas em algum outro momento. O Senhor alcança com salvação. O Senhor muda a tua história, abra a tua vida, abra o teu coração para Cristo. Ele quer te ajudar a viver uma nova história, um novo tempo de vida restaurado. E quando Paulo e Silas estão louvando, orando e adorando, louvando e adorando, ora e canta, canta e ora e canta e ora, o negócio começa, a glória de Deus desce naquele lugar, naquela prisão, ela estremece e começa um terremoto, todas as portas das prisões se abrem, quando o carcereiro percebe o que tinha acontecido, e pronto, fugiu todo mundo, vai tirar ele, quando ele vai para tirar a própria vida. Interessante, Daniel, que o homem não está do lado de Paulo e Silas. Ele está longe. Paulo e Silas estão no escuro. As cadeias, as portas das prisões se abriram. Mas lá onde o homem estava, ele pega a sua espada ali para tirar a sua vida. Porque dentro do contexto das leis romanas, um carcereiro, se deixasse um preso fugir, ele pagava com a própria vida. Aquele homem, então, para não passar por um julgamento, por uma situação vexatória,
ele então lança a mão para tirar a sua própria vida. E o Espírito Santo grita lá dentro do coração de Paulo. E Paulo, como uma voz profética, diz para aquele homem que está longe, não está na presença de Paulo, diz: não faça tal coisa, porque ninguém fugiu. Porque aonde tem presença de Deus, pode ser numa prisão, as coisas caminham de maneira coerente, justas, correta, e o nome de Deus é glorificado. Que é isso, pastor? Olha para a vida de José. José foi preso por causa de uma mentira, e lá dentro da prisão, o que aconteceu? Ele se destacou, começou a gerenciar um negócio lá, mesmo estando preso, e a cadeia foi um negócio top demais, porque um homem de Deus estava gerenciando. Quando Deus está no negócio, quando Deus está na vida do homem e da mulher, independente da profissão que ele exerça, desde que ela seja uma profissão que honre a Deus, Deus vai fazer milagres. Para a gente terminar, o destaque aqui hoje é o quê? Como continuidade, oração. Paulo, para ir para esta região, Deus falou com ele, revelou-se a ele através de visão, de sonho. O Espírito Santo falou ao seu coração, eles entenderam o direcionamento, porque eles estavam diante de Deus, clamando, buscando. Quando eles chegam em Filipos, viu, Filipe? Uma cidade que tem o nome de homenagem. Quando eles então chegam ali, eles ficam vagando pela cidade? Hein? Fica vagando? Não. Eles vão procurar um lugar para orar, Zé. Eles vão buscar um lugar para buscar a Deus, para onde eles podem falar do amor de Deus. Não dá na cidade? Vamos achar um lugar aqui onde o pessoal se reúne para lavar roupa, aí as mulheres, onde os judeus se reúnem para fazer a oração, porque não havia, ao que parece, sinagoga estabelecida, mas naquela cidade, e eles então vão num lugar onde havia um povo, que eles poderiam falar, poderiam proclamar, poderiam orar, buscar a Deus, e vai acontecendo salvação. Eles chegam, buscam um lugar para orar, eles estão em movimento, eles estão em ação, eles estão em atitude constante de dependência, de oração, de louvor. Eles não estão parados. Ei, meu irmão, querido obreiro, líder de departamento, seja da Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação, eu não sei como você está vivendo os teus dias nesse período de quarentena, mas se você está fechado dentro de casa, se você está calado, se você não fez nenhum nada até agora para que alguém tenha um encontro com Jesus Cristo, se desperta, se levanta, faça algo, anuncie a Cristo, pregue a Cristo, ore, interceda, ei, faça alguma coisa, use as estratégias que é possível neste tempo, porque enquanto você se movimenta, o Espírito Santo age, o Espírito Santo faz, ele vai à tua frente, ele vai aplanando o caminho, ele vai agindo em favor, porque o Evangelho é dele, o reino é dele, a nossa vida é dele. Terminou ali? Recomeça, daí tem que começar novamente. No Instagram é assim, quando dá o tempo, aí começa, aí tem que entrar novamente e fazer é assim que estamos fazendo nos outros dias. Quando nós nos movemos, Deus age. Agora, quando fica parado, o que vai acontecer? Se não há oração, se não há palavra de Deus, se não há busca, se não há leitura, se não há intimidade com Deus, se não há busca, se não há quebrantamento, se não há arrependimento, pode até conquistar pelas próprias forças, mas essa é coisa que qualquer pessoa no mundo vai conquistar. Mas com satisfação plena, só com Cristo. Ei, volte para Jesus hoje.
Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Paulo, ele ia atendendo e entendendo o que o Espírito Santo ia direcionando, e eles não paravam, eles não se estabeleciam, não, agora vamos ficar aqui, pronto, acabou, não. Eles iam em movimento, em ação, atitude, ousadia. E enquanto há ousadia, enquanto a igreja se levanta para fazer a diferença, seja pela internet, seja da maneira que for, se nós nos posicionarmos como igreja de Cristo que avança, o Espírito Santo, ele age. Porque lá no princípio, na igreja primitiva, você leia o começo do livro de Atos, depois do dia de Pentecoste, você vai encontrar o texto dizendo: e cooperava com eles o Espírito Santo. Enquanto você se move em favor do chamado de Deus na tua vida, o Espírito Santo é teu cooperador. Ele é Senhor, Ele é Deus, mas Ele também é cooperador. Que coisa linda! Tem gente que quer ser só de cima, né? Só Deus, né? Tem uns deusinhos por aí bastante, tá assim, ó. Mas Deus nos chamou para ser servos, viu? Servos, nós devemos ser servos. Ei, enquanto o Espírito Santo está cooperando, e você em obediência à palavra, ao ministério e ao chamado de Deus na tua vida, vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter renovo, vai ter cura, vai ter portas abertas, vai ter milagres de Deus dentro do teu lar, nas tuas necessidades. Oração. Esse texto nos ensina, Paulo e a sua equipe missionária nos ensina a viver em oração, a viver pela palavra, a viver na autoridade do Espírito Santo, a viver a dependência de Deus, mesmo quando se levantam contra nós, mesmo quando nos perseguem, mesmo quando, e aí Jesus lá, quando ele ensina o sermão da montanha, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, aleluia. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, vocês serão, quando atentarem, nós seremos, quando atendemos a voz do Senhor, o chamado de Deus, e quando nós nos posicionamos, e deixamos de dar ouvido às mentiras, aos enganadores, aos falsos profetas, aos caídos, profetas mentirosos, profetas de engano, que enganam a muitos. Esse é um fim dos tempos, e um dos sinais que a Bíblia diz que veriam falsos profetas e enganariam a muitos. Quantos estão sendo enganadores? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Vamos louvar. Oração. Persistir em oração. Tem um pedido de oração aí, Peter? Persistir em buscar. Persistir em se quebrantar. Mesmo que haja afronta. Mesmo que haja perseguição. Mesmo que haja contrariedade, se você está no centro da vontade de Deus, não pare, se mova, não seja covarde, seja ousado no Senhor, seja ousada no Senhor, porque o Espírito Santo vai contigo. Adore o Senhor, e nós vamos orar na sequência. Menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com
de todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar pela tua vida, pela tua casa. Nessa oração também nós vamos incluir o presbítero Jean, que está de aniversário. Juntamente com o presbítero Daniel, segundo dirigente da igreja aqui em Vila Osternac. Vamos orar pela irmã Regiane, que aniversariou ontem, a Damares, né, esposa do evangelista Henrique, aniversariou ontem. O cooperador Jonatas Carvalho também aniversariou ontem. Tivemos mais aniversário essa semana aí, mas por esses dias. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão em meio a tudo isso, também se alegrando por mais um ano de vida. Há um pedido de oração. E Jaime, de onde quer? Cunhado do pastor Nelson Rosa, de Manguiza, que faleceu, né? A família, o Jaime, né? Que o Senhor aprove ao Senhor recolher. Vamos orar pela família, vamos orar por esses irmãos que estão no momento de dor, de luto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você na sua casa, eu vou chegar um pouco mais perto aqui, Peter. Talvez você andou distanciado dos caminhos do Senhor. Talvez você parou de louvar, parou de adorar, parou de depender de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é tempo de voltar, é tempo de regressar, é tempo de abraçar, é tempo de abraçar o Pai novamente. É tempo de dizer: Senhor, recebe-me, perdoa-me pelo tempo que andei distante da tua presença. Oh, o Senhor é contigo. Aleluia. Menos de mim.